Lembrando que este podcast é uma produção da Caroso Desenvolvimento Imobiliário. Olá, eu sou Leandro Caroso e estou aqui no Altamente Rentável, seu canal de conteúdo, seu podcast especializado em investimento no mercado imobiliário. Hoje é um dia especial, eu estou aqui com meu irmão Francisco Caroso, irmão de alma, parceiro certíssimo aqui do podcast. Bacana, estou com o Lucas Tiniti, mano. Pronto, agora tá aí. certo. Aí, ó. Estou com o Elton Queiroz. Eles são especialistas em consórcios e aceitaram um desafio para poder falar com você, né? Tentar aqui convencê-los de que é um excelente negócio ou não. Pode ser. Não, porque aqui tem que ser ou não. A gente, em realidade, ele vem aqui, mas aceitaram esse desafio. Achei massa. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Sejam bem-vindos, meus amigos. Obrigado, Francisco. Tamo junto. Elton e Lucas, eu sei que Elton tem mais tempo de consórcio. E vem aquela pergunta, irmão, quando foi que nasceu o consórcio na tua vida? Por que a área de consórcio? Essa história é engraçada, porque isso aqui mudou minha vida. E eu sou suspeito, quando alguém me pergunta, mas você faria um consórcio? Eu não só compro consórcio, não só vendo consórcio, eu compro consórcio. O consórcio mudou minha vida no todo. Mudou minha vida como profissional e como pessoa, minha e da minha família. Era meados de junho de 2015, quando eu vendia curso de inglês, porta a porta, oferecendo curso de inglês. E um dia tinha pego uma indicação, liguei para um cara chamado Kleber Nascimento, que hoje é meu par de cargo. Liguei para esse cara e ele disse, bicho, tua abordagem é muito boa, eu queria te fazer um convite. Eu disse, você achou boa? Achei muito boa. Eu disse, então compra um curso comigo que eu vou saber se é bom mesmo, né? E aí marcamos, fomos lá, conversamos bastante. E ele começou a dizer, vender o peixe dele, né? Cara, se você vier trabalhar comigo fazendo isso aí, você vai ganhar muito bem. E você ganha quanto? Eu enchi a boca pra dizer, 1.600. 1.600. Ele disse, escuta isso aqui. Tinha uma vendedora ganhando 10 mil reais. Hoje é minha amiga pessoal, Milena. Ganhando bem e tudo. Eu disse, não acreditei muito naquilo ali, honestamente. Ele disse, quais os benefícios de trabalhar lá? E aí ele foi falando, plano de saúde, essa toda tem. Só que ele chegou no negócio que me conquistou. Ele disse assim, aqui tem vale alimentação, Alelo. Aquele que você pode comer em qualquer lugar? Ele disse, esse mesmo, você não faz isso não. Eu disse, sério. Eu posso comer no McDonald's? Na McDonald's, na Burger King. McDonald's e Burger King. Então, isso me conquistou para entrar. E aí, tinha pouco tempo nessa empresa, eu fui pedir demissão. Então eu pedi demissão, meu ex-chefe, ele cobrou o aviso prévio. Caramba. Ou seja, eu não tive que sair de lá sem nada, apenas com o Vale Transporte. E em casa estava bem complicado. Eu sou de uma família bem humilde. Meu pai estávamos em processos de fechar um bar que meu pai tinha. Devendo dinheiro a agiota, meu irmão pouco complicado também, não trabalhando, minha mãe não trabalhava. Então tudo que eu tinha era aquele meu emprego de vender curso de inglês, batendo na porta, era o que estava sustentando a nossa casa. E eu disse, bicho, eu vou largar tudo. Obviamente, minha mãe foi contra, a família foi contra. Disse, você é maluco, você vai fazer tudo que você tem, esse emprego aí. E aí vim para a Embracon, dia 22 de julho de 2015. Segunda-feira faz 8 anos. Só que quando tudo começou, as coisas não foram tão simples e tão fáceis. Quando eu cheguei lá, a gente estava com dificuldade financeira, estava muito apertado as coisas. Então, a Embracon ela dá um café da manhã, eu chegava lá, comia meu pão, tomava meu leite lá e olhava quem não ia comer o pão. Aquela pessoa não vai comer o pão. Eu ia lá, embrulhava e escondia num lugar, escondia no outro. Tinha uma galera malhando, metida fitness lá, eu disse, pão tem glúten. Né? Come não. Come não, vai dar ruim isso aí. E aí guardava o pão, era meu almoço. E às vezes não, às vezes as pessoas comiam um pão e eu não tinha dinheiro para almoçar. Então trabalhava duro, mas com a fé interna enorme em Deus, que me abriu a oportunidade, e em mim, disse, eu vou fazer isso aqui virar. É a chance que eu tenho. Todo mundo de carrão, todo mundo bem vestido. Eu indo lá, eu só tinha uma calça, que não era social, era jeans. Um jeans rasgado, uma camisa verde-limão, uma outra rosa-choque. Eu chegava com a rosa-choque em casa, lavava, no outro dia eu usava verde-limão. Chegava à noite, lavava, pegava a rosa-choque que eu lavei no dia anterior para lavar. A qualidade duvidosa não durou 2 semanas, as camisas estavam... O verde-limão estava verde claro, a rosa-choque não era rosa. Enfim, quando eu cheguei no meu segundo dia, o meu diretor estava lá, ele me olhou assim... Eu com cabelo moicano, pense num negócio, há 8 anos atrás. Olhou pro lado... O tempo lhe fez bem, meu amigo. O Lucas tem uma figurinha linda antes de entrar aqui, quando entramos aqui.
E aí as coisas começaram a acontecer, né? Eu comecei a me apaixonar por isso aqui, me apaixonar pelo produto. Foi difícil pra caramba. Pra vocês terem ideia, minha vida ela mudou muito rápido no consórcio em si. Uma semana antes de eu receber o meu primeiro salário pelas vendas, na Embracon todo mundo é funcionário, minha mãe recebeu doação da igreja, 2 cestas básicas. E a Embracon, para quem atinge um determinado resultado, ela também dá cesta básica. E quando chegou a cesta, era uma cesta enorme. E aí quando chegamos com a cesta básica, minha mãe ia pegar e disse, não, a senhora vai doar, porque em algum momento a gente precisou. E aí eu recebi meu primeiro salário, foram R$7.186. Meu sonho era ganhar 2.000. Meu sonho, 7.186, era uma quinta-feira. Eu fui comprar uma pizza, e a gente comprou a pizza, minha mãe disse, filho, não compra pizza não, porque a gente não tem nem feijão em casa, guarda o dinheiro pra gente fazer feira. Eu disse, não, a gente não vai, vamos comprar pizza, e no sábado a gente vai fazer a feira. E daí começou a minha trajetória no consórcio. Eu sou suspeito a falar demais, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. Isso aqui mudou minha vida. E a vida da minha família. Então que coisa boa. Acabou, eu choro aqui. Muito bem, velho. Ô, irmão, isso, parabéns, é bom, né? porque aqui a gente fala que premissa 1, para sentar aqui, tem que ser apaixonado pelo que faz. Premissa 1, bicho. Então, até hoje não teve aqui uma pessoa que não tivesse um brilho no olho pelo que ela tá falando. Pô, você emocionou mesmo. Eu Pô, também. sério, velho, porque Só olhando pra ele agora. histórias incríveis, cara, a nossa história também é uma história difícil. E quando eu ouço alguém, sabe, que não tinha e fez acontecer na sua vida, sem ficar reclamando, sabe, e sem ficar colocando algo que não tem como impeditivo, meu irmão, sabe? Me emociona. Então, parabéns pela trajetória, meu irmão. Bacana, bacana. Cara, e você, Lucão? Conte aí sua história, meu irmão. Por que consórcio? Eu tenho 2 pra contar, porque essa é a minha segunda temporada aqui na empresa, né? Na Embracon. A primeira foi em 2018, né? Eu era gerente de marketing de um shopping aqui era Camaçari, né? Aí o shopping tinha recém-inaugurado, tinha algum tempo, quase 1 ano. Aí eu assumi lá, faltava na metade desse tempo. E aí um rolo da zorra com a incorporadora lá e tal. E aí, no final, depois de 6 meses de trabalho, o Banco do Nordeste ia vender, né? Ia tomar o imóvel e vender. Até hoje não venderam. Resultado, eu fiquei sem trabalhar e aí eu vi um amigo meu do Sul que trabalhava na Embracon, tava super bem, vendendo consórcio. Falei, bicho, como é isso aí? Isso aqui tem aqui em Salvador também, pra eu poder trabalhar neles e tal? Rapaz, acho que tem. Vou falar com o meu gerente aqui, ele fala com o gerente aí de Salvador. Esse amigo tava morando, acho que em Curitiba, Florianópolis, alguma cidade do Sul. Aí falou, não, tem aí e tal, ó. Aí me passaram o telefone, a pessoa para procurar lá, na época era um gerente, Aquibaldo, gente finíssima. E aí eu fui lá, fiz a entrevista e tal, e aí entrei. Beleza, quando eu entrei, eu falei, caramba, velho, isso aqui é um produto financeiro retado. E eu, naquela época, foi o primeiro produto financeiro com que eu trabalhei na vida, né? E aí, infelizmente, os vendedores naquela época não eram, como é que eu posso dizer, não tinham um bom grau de instrução e tal, então eu acabava me destacando muito. E eu vi que depois de 10 meses ali, eu falei, surgiu outra oportunidade de negócio para mim, e eu vi aquilo ali, não tinha uma oportunidade de crescimento, estava até se pensando em fechar, né, a filial de Salvador, alguma coisa do tipo e tal, enfim. E aí eu falei, porra, acho que não é pra mim, não faz sentido. Aí o que acontece? Elton tinha vindo de Recife para assumir a filial na época de Lauro de Freitas, desculpa, a filial de Lauro de Freitas que tava, enfim. Ele veio assumir a de Lauro de Freitas e tal. E aí eu aproveitei que o diretor regional tava aqui, eles conversaram comigo e tal. Ele conversou comigo, pô, Lucas, você realmente quer sair? Pô, você é um cara bom aqui e tal, você tá ganhando bem. Eu falei, quero, cara, eu não tô vendo futuro aqui e tal. 5 minutos depois de eu ter pedido demissão, ou melhor, eles foram super legais comigo e aceitaram me demitir.
esse rapaz assume a filial de Salvador. Se fecha a filial de Lauro de Freitas e ele assume Salvador. Eu digo, rapaz, por 5 minutos eu tomei uma das decisões mais erradas da minha vida. Resultado, eu acabei passando aí de finalzinho de 2018 até meados de 2022, trabalhei com os negócios e tal. E aí surgiu outra situação, né? A gente passou por um processo lá em casa, a gente passou por um processo, tomamos um golpe financeiro e tal, a situação estava complicada. E Elton, durante esse tempo de 2018, volte a trabalhar aqui, as coisas estão diferentes e tal, agora a gente faz as coisas de outra forma e tal. E quando chegou em julho de 2022 agora, né? Eu falei, e aí, aquela sua proposta ainda tá de pé? E a gente saímos para andar na orla aqui para conversar. Ele me deu, as coisas estão diferentes e tal, vou te cobrar bastante, não é mais como era antes. Eu digo, não, vamos nessa. E pronto, tô aí desde então, sou apaixonado, assim, eu sou apaixonado pela empresa, pela Embracon, pelo seu Juarez, seu Guido, que é uma empresa maravilhosa. Sou apaixonado pelo produto, entendeu? Porque é um produto muito versátil, dá-se para fazer muita coisa com o consórcio. O consórcio não é só comprar um carro, comprar um imóvel, agora você pode fazer cirurgia estética, você pode comprar um curso, viajar com o consórcio, você consegue fazer uma alavancagem financeira com o consórcio, então dá para fazer várias coisas. Então eu sou apaixonado pelo que eu faço, sou apaixonado por vender, então as coisas casaram muito bem aí. Mas tem uma expressão que diz, se não for a Bahia, meu filho, vai. Eu vou falar, pai, se você não aprendeu a vender, aprenda. Aprenda. Então, assim, eu fico muito feliz. Como o Chico falou, todas as pessoas que sentam aqui têm uma história muito bacana, né? E a gente estava falando antes do podcast que a gente aprende muitas coisas e muda de vida quando tem a adversidade. Né? Então, quem já passou pelo limbo, a gente sabe e dá valor, né, a cada etapa da nossa vida, a cada degrau que a gente sobe. E quando a gente chega que tem um sucesso de patamar, a gente sabe não só administrar aquele sucesso, mas sabe olhar para o lado, né, e reconhecer uma pessoa que precisa de um abraço, que precisa de uma mão de ajuda, como o Elton fez aí com o Lucas. Alguém fez por você, chega me arrepio, né? Alguém fez por você e você distribuiu bem, né, a Lucas. E eu tenho certeza que na sua equipe existem outras pessoas que ali estavam precisando daquela ajuda e você transmitiu o seu conhecimento que você aprendeu dentro do consórcio. Primeiro vendendo curso de inglês, né? Curso de inglês. Tu acredita que eu também vendi curso de inglês? Cara? Foi, cara? Foi. Que legal. Tinha um camarada aqui, um dia minha mãe falou assim, rapaz, vai trabalhar, não aguento você aqui em casa direto, 18 anos, menino, faz alguma coisa. Eu aí no jornal, minha mãe é brava, velho, eu fui no jornal e aí tinha lá... mesma empresa, né? Eu acho que pode ser sim. Mas... Rapaz, um camarada era de São Paulo, né? E ele montou aqui, o cara tinha meio andar aqui no lugar, levava a gente também lá, treinava e era um treinamento, lavagem cerebral retalho, e o camarada saía louco, meu. A primeira pessoa que você encontrava na vida era livro, curso de inglês, vídeo aulas, né, que ele tinha, e vídeo chamada, então o negócio... Mas era presencial. Não, tinha presencial, mas o cara nunca conseguia marcar o meu lá, e assim, foi um negócio da porra. Mas me ajudou na minha trajetória também ali, enfim, eu acho que parabéns, tá certo? Pela história, parabéns também por estarem aí apaixonados pelo que fazem, que eu acho que tem a premissa primordial do sucesso, é até você estar apaixonado. A adversidade existe, quem está apaixonado, meu irmão, vai passar por qualquer adversidade e vai aprimorar o que faz e vai elevar isso aí. No podcast passado, inclusive, a gente tratou sobre mindset para uma prosperidade financeira. Olha que legal que vocês estão trazendo agora um mindset, na realidade, como a gente prospera, né, na vida, né, quando é apaixonado, quando sabe o que faz, que a gente tenta pegar as coisas e juntar numa caixinha só, né? Neurociência falando, Neurociência. Né, paixão é demência do cérebro, né? Logo, ele não vai colocar dificuldade. Então, se você é apaixonado por fazer aquilo ali, você apenas vai fazer o que tem que ser feito. Muito bem. Cara, isso é meta de vida. Faz o que tem que ser feito. Boa. Isso, não olha pra trás não, meu irmão. Ei, tu me mandou, meu irmão me mandou o Chico aqui me mandou, não, foi Chechel que mandou, né, alguma coisa assim. Existe uma expressão dizendo assim, ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Tem histórias né? Isso aí a gente corroboram faz, com isso, não né? é? História de um beija-flor que estava indo floresta pegando fogo e ele pegando uma gotinha d'água, indo lá apagar. Depois foram falando pro beija-flor, ele sem ouvir, sem dar ouvido, chegou alguém e disse, oxe, ele é surdo. Muito bem.
Ele é surdo, não vai ouvir. Ele vai fazer a parte dele, meu amigo. É isso aí. Mas a gente Só tem isso. isso aqui a gente tem isso, porque tem muita. Porque quando você chega, você é empreendedor. Bom, tu não disse que tua tia falou, como foi que tua tia falou? Que ninguém manda de. Ninguém muda de vida assim tão rápido, né? Eu saí do zero, meu pai devendo a agiota, meu irmão lá meio ruim, com outras coisas também. Saí do zero, não tinha nada, minha mãe ganhando cesta básica da igreja, pra gente começar a ganhar cesta básica e doar. Minha tia, E comprar pizza. comprar pizza, da minha mãe dizer assim, não compra pizza não, vamos comprar feijão que não tem feijão em casa. Já pensou? Mas sábado vai ter feijão. A gente vai comer pizza hoje, sábado vai ter A gente feijão. vai comer, sim, Muito fique bem. tranquilo. E comer o nome do cartãozinho, ainda vou comer Burger King. Galela, minha barriga, metade é Burger King, metade é Galela. Vamos agora, meu irmão, a ensinar algumas pessoas a mudar de vida com consórcio. Vamos testar. Mas eu queria saber primeiro, porque na realidade é uma dúvida minha mesmo, tá? Tá. O que é consórcio? Oh, que maravilha. Boa Deixa pergunta. né? Vá. eu, deixa eu ver se eu estou sendo um bom treinador. Lucas, Muito Aí, ó. Aqui, meu irmão. Botou a prova. Oxê. É isso aí, vamos fazer. Eu gosto de falar de consórcio de uma forma bem simples, né? Que eu acho que consórcio é tipo aquele churrasco que você faz com os amigos, né? Então, todo mundo aqui vamos fazer um churrasco, cada um paga um valor, tá? Então, cada parte desse valor é a parcela que você paga todo mês, junto o dinheiro de todo mundo, tá? E a contemplação no consórcio, eu digo que é quando você tá na sua vez de pegar a carne lá no churrasco, entendeu? Então, o consórcio é dessa forma, são pessoas físicas ou jurídicas, tanto faz, que se juntam em um grupo administrado por uma administradora de consórcio, ok? Fiscalizado pelo Banco Central, hoje tem lei, tem diretriz, normas, enfim. Todas as pessoas se juntam, pagam parcelas mensais. Essas parcelas são usadas nas contemplações, você pode ser contemplado através de sorteio ou de lance. Com a contemplação você tem acesso ao crédito. E aí você tá com dinheiro, realiza seu sonho, faz o que você bem entender, desde que seja, se for para carro, tem que ser um veículo, na verdade. Pode ser até o consórcio de carro, de veículo, né, de caminhão, serve para todos esses veículos. Serve para alguns equipamentos agrários também, desde que tenha chassi, serve para embarcações, aeronaves e tudo mais. Imóvel para imóveis e terrenos. tem um caso bem interessante de falar do consórcio. O consórcio de serviço ele é muito forte, né, em Embracon também. Nós fizemos o primeiro caso de fertilização in vitro agora, tem 3 meses, pago pelo consórcio. E depois disso eu fui pesquisar, aqui na Bahia se gasta muito, muita gente procurando fertilização. E acaba não tendo o valor para pagar. O consórcio é uma saída, o consórcio é de serviço. Dá pra fazer. Sabe um Quer cliente, falar né? do que é que... um cliente que eu tive outro dia, ele foi fazer implante capilar com o consórcio, viu, Léo? Aí, ó. Tô precisando mesmo, bicho. Tô precisando mesmo. Aí você me lembra. Eu tive uma lembrança boa aqui agora, no meu primeiro casamento, rapaz. A menina falou assim, rapaz, vamos casar. Eu falei, não tenho dinheiro. Não tenho. Ela falou, não tem problema, nós vamos fazer um consórcio. Pra comprar geladeira, fogão, micro-ondas. Eu falei, tem. Rapaz, essa menina fez esse consórcio. Eu não sei nem como é que faz, né? Porque foi ela que fez. Rapaz, meu amigo Marcelo falou assim, cadê, velho? Vai pagar o dinheiro das panelas. Era o dinheiro das panelas, que ela comprou tudo no consórcio, realmente. E tinha uma prestação mensal que ela fez até mandar 1.000. Eu não sei nem qual era a quantidade. Mas e Marcelo, que morava comigo, que era meu parceiro aqui em Salvador, falou assim, mas não vai mandar o dinheiro das panelas esse mês, não? Então, realmente, até para o camarada que está começando a vida, por exemplo, existe isso mesmo? Para um consórcio para comprar uma geladeira, um fogão, essas coisas? O consórcio de eletro existe ainda em algumas administradoras, nós não trabalhamos com isso, mas sim, ele é possível. Existe consórcio de iPhone. É mesmo? Puxa pra cá, porque o nosso papo é com imóvel. Então bora com imóvel. Eu não quero ensinar a comprar iPhone, meu irmão, com consórcio. Quero ensinar a ficar rico com um consórcio. Comprando imóvel. Lógico, Comprando imóvel. E fica rico como? Comprando imóvel. Exato, Não porra. tem nenhum milionário que não O esteja cara vai lastreado. Exato. Todo mesmo. milionário lastreia onde é? A Imóvel. fortuna. Não vai, rapaz, tu quer ir para as outras fontes. Acabou você ter um cara aqui com a gente, né? E falou, bicho, imóvel eu nunca perdi dinheiro. Mas pode botar tudo que é outro tipo de negócio que eu já entrei, eu já me lenhei também, Eu já entendeu? vi esses blogueiros aí falando que imóvel não é rentabilidade morando na casa própria. Essa hipocrisia me acaba. Não é? Rapaz. Não, imóvel não é investimento. Eu não conheço nenhum deles que não tenha sua casa própria. Todo que não mundo queira ter. tem, cara. Pelo Todo amor mundo de Deus. tem. Você vai imobilizar um capital. Não, meu amigo, você vai garantir.
Um capital é diferente. Boa. Aqui a gente tem muito essa discussão, compra ou aluga, né? E aí não há uma resposta certa. Eu digo o seguinte, quando a gente bate um papo, nós não somos consultores na área de planejamento e patrimônio. Mas agora algumas pessoas estão vindo conversar com a gente pelo trabalho que a gente faz aqui, pela vida e experiência que a gente tem praticado. E esses dias minha prima falou, pô, eu estou aqui sem tomar decisão se eu compro o meu imóvel ou se eu alugo. Eu falo, rapaz, primeiro vamos entender o que é importante para você. Eu acho que investimento tem uma realidade no investimento que as pessoas precisam colocar na balança, que é o seguinte, rapaz, o sono. Né? Não adianta eu estar querendo ganhar, meu irmão, milhares de dinheiro se eu não estou preparado para poder assumir um risco adiante. Então você tem que estar em paz. Eu perguntei, a casa que você comprar para você vai te dar paz? Ou você aguenta esperar um pouquinho para a gente entregar esse dinheiro e comprar um outro imóvel que possa aumentar seu patrimônio? Então, não tem uma resposta certa, né? Então eu gosto de ir numa linha do que é que faz paz. Por exemplo, eu tenho um perfil, eu sou um cara mais arrojado. Eu gosto de pegar tudo que eu tenho e aplicar de novo. Tudo que eu tenho eu aplico de novo. Eu venho nessa esteira. Se eu quebrar, eu quebro. Nem as cuecas ficam, mas também tá tudo bem. Vou reerguer de novo e assim que a vida foi para mim, entendeu? E aí, quando a gente descobriu o consórcio, quando eu te falei, uma das coisas que me chamou a atenção foi as possibilidades que o consórcio dava na área imobiliária. Desde aquele cara que quer comprar um apartamento, né, ainda pensando em planta e quer comprar um apartamento para rentabilizar, como aquele cara também que pode pegar uma carta e vender a carta. Também. Né? Então eu vi um cenário e falei, rapaz, esse negócio é interessante. E aí eu queria começar a fazer umas simulações, começar a fazer um exercício aqui para a gente pensar o seguinte. Vamos pensar naquele investidor, que é o cara que está acessando aqui um apartamento de 300 mil, que ainda não é um investidor alto. Como é o cenário, meu irmão? Que tipo de cenário você enxerga para esse cara começar a dar um passo na vida dele de alavanca? O que é que você enxerga aí de caminho? A minha primeira pergunta para ele é muito semelhante à sua. Tá? Qual é a tua necessidade? Eu aprendi a vender na necessidade do cliente. E várias vezes já cheguei para o cliente e disse, não compre, não vou lhe ajudar. Não vai adiantar. Porque não é que tudo é as mil maravilhas, não. Tem gente que não dá, não tem como. Então, qual é a necessidade dele? Tu está comprando esse imóvel para quê? E aí acaba entrando técnica de venda, entrando tudo um pouco. Mas a minha primeira pergunta, fazendo simulação com você, Chico. Chico, esse imóvel vai mudar o que na tua vida? Boa. Se eu não sei no que o imóvel vai agregar na tua vida, eu não posso te ajudar. E só daí eu vou poder direcionar. Não, o imóvel vai me ajudar porque eu quero comprar o meu primeiro imóvel. Beleza, mas tu mora de aluguel? Não, eu moro com meus pais. Ok, então tu não tem pressa. Para quem mora de aluguel é um outro caminho. Então você tem uma certa brevidade. Você mora de aluguel, você vai estar pagando 2 parcelas. Enquanto não contemplar e não pegar o teu consórcio, tu vai pagar 2 parcelas. Então o meu caminho é, qual a tua necessidade? Você sabe como é que funciona o consórcio? A tua parcela pode ser até quanto? Daqui em diante aí a gente monta uma estrutura para te mostrar que o consórcio é mais rentável do que qualquer outra coisa. Você pode dizer para mim, Elton, mas o cara está pagando o aluguel, para ele o financiamento é mais barato. Se a gente pegar um aluguel, vocês trabalham com imóvel, um aluguel de 500 mil, um imóvel de 500 mil, a média do aluguel dele é mais ou menos quanto? 2.500, 0,5, segunda FIPZAP. 2.500, beleza. O consórcio, a minha menor parcela para um crédito de 500 mil é 3.050. Nossa menor não, mas num prazo mais aceitável, 180 meses, é R$3.050, custa 3.050. Logo, se você somar as 2 parcelas, você vai estar pagando 5.550, certo? Certo. O financiamento hoje, você vai começar pagando 1,21% do crédito. 1,21%. Vai depender de várias negociações. Tem negociação que você vai pagar até mais do que isso. Mas numa negociação você vai estar pagando pelo menos a mesma coisa. 6 mil no financiamento. Você vai levar 30 anos pagando. Mas no final vai diminuir teu prazo. Porque a taxa de juros ela vem antecipada. Lá no final, os juros é muito reduzido. Eu provo sempre. Pega a sua maior parcela, sua menor parcela, se for uma tabela saque, divida por 2, multiplique por 360. Depois some o consórcio junto ao aluguel por 180 meses e pague todo mês em atraso, que é para não correr o risco nem de ser contemplado. Se vem atraso, não faz. No imóvel de 500 mil, dá 480 mil de diferença, pagando consórcio e aluguel juntos por 15 anos. A gente faz esse cálculo na calculadora que você quiser. Então,
o consórcio é o melhor produto do mundo? Se é o melhor, eu não sei. Mas daí a eu comprar um bem de 1 milhão e pagar 1.120.000 no final, aí não conheço. Se tiver outro, me apresenta. É verdade. Quanto tempo é? Até 15 anos, esse caso que eu tô falando. Mas hoje já tem até 240 meses, até 250 meses. Carro eram 80 meses, agora já tem até 100, 150 meses, 200 meses. O produto, ele... 1.120.000, porque você falou de 12%. Então... 12%. Na verdade, a taxa total são 13%, só que tem um fundo de reserva de 1%. O fundo de reserva volta para você, se não utilizado, no final do grupo. Por que esse fundo de reserva? O fundo de reserva... Você mora em condomínio? Moro. Tem. Se acontece uma... Não sei, às vezes tem, às vezes não tem. Se acontece uma bronca no condomínio que tem que... Para não cotizar, né? Vamos cotizar, agora não cotiza, usa o fundo de reserva. Ok. O fundo de reserva serve para garantir que aquele grupo... sei lá, o grupo, alguém que comprou e deixou de pagar. A busca e apreensão. Vai tirar de onde? Do fundo comum? Não, do fundo de reserva. E aí pega esse bem, devolve o valor leiloado, paga o custo do grupo e devolve para o fundo de reserva. Então, o fundo de reserva, tem gente que diz assim, o consórcio X não tem fundo de reserva. É pouca inadimplência no Brasil, né? Não. Então, eu entendi. Pois é. É por isso. Tem um cenário aqui que a gente gosta muito de falar, é o seguinte. Nós temos um produto que formatamos ele para investidor, né? Com o objetivo de entregar uma solução para o cara comprar um apartamento compacto e ali já ser embutido decoração, entregar ele um sistema de gestão e tudo mais, para aluguéis de curta temporada. Entendi. E o cara tem uma receita legal. Então, geralmente esse ativo ele performa mais de 1% ao mês, a gente consegue um resultado muito melhor do que um aluguel mais tradicional de uma carteira de ano ou 30 meses. E esse cliente, ele está pagando aqui com a gente, a maioria dos clientes eles vão pagar aqui com a gente algumas prestações e no final ele tem a questão ali dele decidir se ele vai financiar ou se ele vai fazer consórcio. Como é que esse cara, bicho, precisa pensar? Começar no beabá do cara, porque é o seguinte, é uma dúvida e o cara fala, bicho, vou para consórcio ou faço financiamento? E eu vou te trazer já um ponto que eu já percebi que alguns se perguntam, ouvi esses dias, velho, no financiamento eu posso antecipar e quitar meu saldo devedor. Às vezes o cara fica com essa ideia na cabeça, né? Mas eu queria orientá-lo para poder ele falar o seguinte, bicho, como é que eu me situo no sentido de, vou para consórcio, não vou para financiamento? Quando é que você acha que é interessante tomar essa decisão? Qual o valor de entrada ele tem para o financiamento dele? Boa pergunta, bicho. Vamos fazer uma simulação aqui. Esse apartamento custa hoje uns 350 mil. Certo. Esse cara vai ter pago até a entrega das chaves aí uns 150 mil. Bota 30% aí, 40%. Bota 40%. 200 mil, né, para poder ele financiar. E o financiamento, ele obrigatoriamente tem que ter 20%. Isso, dependendo do banco. Né? Depende do banco aí, vamos falar que 20%. O banco 20%, 30%, né? Então essa é a realidade que o cara tem lá no financiamento, né? Ele falou, bicho, agora eu tô me deparando aqui o cenário. Ou eu parto para ir financiar, e aí eu fico com o financiamento, ou eu parto para fazer o consórcio, só que ele não sabe nem como fazer a conta. Porque tem algumas contas de consórcio que, por exemplo, eu estava conversando com um amigo que acabou de fazer uma série de cartas. Esse cara falou, rapaz, eu estudo, não sei o quê, e... Aí qual foi a questão dele? Ele falou, velho, o consórcio tem umas matemáticas aqui, de até quando vale eu dar o lance, a matemática dele. Se eu esperar aqui 4 anos já não valeu a pena para ser contemplado. Se eu... como é que fala? Se eu der um lance maior do que 50%, já compromete meu cálculo. Então eu vejo que é uma nuvem coberta que às vezes o cara não sabe tomar uma decisão, fica às vezes com receio de partir para um consórcio e vai para um financiamento por ser algo padrão, né? A boi seguindo manada. E a ideia é que a gente ensine a galera para poder, como é que eu tomo essa decisão? Como é que eu começo a pensar o que é mais vantajoso para mim? Eu não consigo encontrar um motivo de, se passar de 4 anos não compensa. O meu crédito está sendo rentabilizado anualmente para não perder poder de compra. Porque 200 mil vale hoje 200, mas daqui a 4 anos ele perdeu o poder de compra na inflação. No consórcio, esse valor ele é reajustado, o poder de compra dele é reajustado. No nosso caso, em específico, sempre anualmente. Para a gente se ater à pergunta e não fugir muito dela, eu estou na dúvida se eu vou fazer um financiamento ou se eu vou fazer um consórcio. Eu preciso pensar em algumas coisas básicas. Por exemplo,
O meu valor de entrada, eu consigo dar como lance e ser contemplado 20% no consórcio? Não consigo. Quem em sã consciência iria financiar se eu desse 20% do meu bolso e tivesse garantia de contemplação? Ninguém faria isso. E o financiamento ainda é muito forte, imobiliariamente e automotivamente falando. Porém, tem alguns mecanismos que a gente consegue utilizar. Por exemplo, tem algo no consórcio chamado lance embutido. Então a gente pode utilizar do recurso de fazer uma carta um pouco maior, potencializar com o lance que ele tem e aí a gente buscar essa contemplação. Mas aí o cara vai, vai fazer uma carta de 300 mil e vai dar, um exemplo, 100 mil de lance dele, da carta, com mais o lance dele, ele vai pegar 200 e vai ficar pagando por 300. Não. O lance ele é abatido integralmente do saldo devedor. A diferença é que as empresas de consórcio sejam ONGs, boazinhas, vão dar. A taxa administrativa é cobrada em cima do crédito. Mas vamos pegar uma taxa alta hoje, 24%. Quase o dobro da nossa menor taxa. 24% de 300 mil, 72 mil se as minhas contas ainda tiver funcionando. É isso mesmo. 72 mil. Qual o financiamento que ele vai comprar 200 e vai pagar 272? No final. Não paga. Não. Nenhum deles, nenhum. Não paga. No financiamento, propriamente dito, não paga. Ou seja, mesmo com a taxa super alta, você pagando a taxa em cima do crédito maior, sai muito mais vantajoso fazer um consórcio do que um financiamento. A taxa de juros do jeito que está, a Selic é 13,75, não tem taxa de juros que sobreviva, não tem banco que sobreviva com a taxa de juros menos de 8,5%. Tanto que não tem nenhum banco cobrando 8,5% para financiar hoje. Menor taxa aplicada no mercado é de 9,1%. Tem banco grande cobrando 11,25% ao ano. Multiplica isso por 420, por 360. Nos juros simples, nem precisa colocar juros compostos aí. Nos juros simples, pelo menos 300% de juros em cima do que você está comprando. Se a gente parar para calcular, não tem como não fazer um consórcio. Porém, qual a necessidade? Eu preciso disso para ontem. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um consórcio no prazo mais alongado e você faz o seu financiamento. Porque o consórcio quita o financiamento. Rapaz, esse negócio que eu não sabia, ideia, não, cara. Fala mais isso aí. Fala mais isso aí. Então, o consórcio ele é permitido quitar. Lei 11.795 de 8 de outubro de 2008. A partir de 2009, agora o financiamento ele precisa ser adquirido também posterior a 2009. A partir de 1º de janeiro de 2009, qualquer pessoa que tenha feito um financiamento imobiliário pode se utilizar de uma carta de crédito para quitar esse financiamento e transferir a dívida para a administradora. Sem pagar. Mas aí ele vai ter que pagar as custas de novo. Não vai. Porque ele não está transferindo o imóvel. O ITBI, ou ITIV, ou ITIV, como queiram chamar, é imposto de transferências. E não se paga transferência para quitar, é portabilidade. Apenas a única coisa que você vai pagar é a vistoria do imóvel, que é necessário que seja feita, e em alguns casos essa vistoria acaba tendo vista grossa porque o banco já fez isso antes, o banco já avaliou. Então você utiliza do consórcio para quitar um financiamento, se livrando aí de, nas minhas contas, por baixo, 28 anos de juros. Mas é muita coisa. É uma excelente ideia, eu não sabia disso, né? Isso é uma informação valiosa. Então, assim, se você tiver com pressa, você pode fazer um financiamento mais rápido e você startar uma carta de consórcio. Eu gostei da ideia, excelente. Léo, alguém pode perguntar assim, mas eu vou ter que pagar 2 parcelas juntas. Não funciona em todos os bancos, mas tem bancos que permitem pausar o financiamento por até 12 meses. Mas eu vou pagar os juros, meu amigo. O que vai pagar é o... Entendeu? Então, tem bancos que permitem fazer isso. Pausar por 6 e depois por mais 6. Há possibilidades diversas. Só me traz a necessidade, o resto é com a gente. Legal, cara, isso. Tem um case, foi meu primeiro cliente, lá em 2018. Ele foi comprar um imóvel, uma casa de praia, um desses lançamentos aí. E ele se programou. Consórcio é uma programação de compra, né? Então, o que é que ele fez? Ele foi pagando a poupança do imóvel, do lançamento, né? E aí no momento que ele fez a poupança, né? Ele começou a adquirir o imóvel, ele fez o consórcio. O imóvel ia demorar 2 anos para ser entregue. Ele comprou na planta, né? 2 anos para ser entregue.
ele com 8 meses contemplou num formato que a gente tem, usando quase nada de recurso próprio, usando o valor do lance embutido, tá? E ele usou recurso próprio até porque ele quis. Ou seja, durante mais de um ano, né, um ano e meio praticamente, ele ficou com o consórcio contemplado, rendendo até ser entregue. Porque o consórcio, quando você contempla e você não usa, ele rende em cima do crédito que você contratou e não em cima do que você pagou. E hoje, se eu não me engano, rende por fundos DI, que é mais ou menos o CDI, que hoje está pagando praticamente 1% ao mês. Então imagine essa jogada na época. Então ele ganhou durante 18 meses ali, 1% ao mês praticamente, né? Não era na época, mas vamos supor que foi agora, 1% ao mês. Isso em juros compostos, tá? Então, quando o empreendimento foi entregue, o valor que ele precisava para quitar era menor do que o valor que ele tinha disponível no consórcio, porque ele já tinha contemplado. Então, é uma estratégia. Ô, Lucas, é uma dúvida que eu tenho aqui. Por exemplo, nessa ideia aí, tá certo? Por exemplo, o cara comprou uma carta de 400 mil, né? E recebeu o bem, e a carta dele estava 450, ele precisava dos 400. Ou então rendeu mais, ele está com 480 e ele precisava de 400. Como é que acontece isso aí? Você pode abater isso do seu saldo devedor e você vai pagar menos. Entendi. Essa pergunta é excelente. Tem outras possibilidades. Você pode utilizar como benfeitoria na casa. Também. Pode comprar um outro imóvel. Uma carta de consórcio, você não necessariamente precisa comprar um imóvel. Você com uma carta pode comprar vários bens, como com várias cartas você pode comprar um bem só, desde que seja da mesma administradora e do mesmo segmento. Então, comprei uma carta de 400, ela rendeu para 450 e meu imóvel continua 400, eu posso pegar os 50 mil e reformar, se eu não quiser quitar. E como é isso? O que é que você tem que comprovar para poder reformar? Cronograma de obra. Entendi. Se for pequenas reformas, só nota fiscal, mas se for reforma, cronograma de obra. Então, eu dou a carta, mando a documentação da casa, é liberado os 400 e depois fico com 80 de crédito, é isso? No caso era 50 de crédito, com mas 50 fica de com crédito, fica com crédito e eu vou abatendo aquele crédito ali. Não quero comprar nada. O que eu quero mesmo é comprar um sítio. Agora eu vou comprar uma roça, que é uma coisa que eu tô apaixonado agora, é roça. Boa. Vou comprar uma roça. Você pode pegar o valor e comprar uma roça. Se ela tiver a documentação necessária, pode. Outra coisa, viu, Lucas, também que eu queria perguntar é o seguinte: posso comprar, por exemplo, quando você me falou isso, me veio um lote na cabeça. Posso comprar um lote? Pode. Eu quero comprar um lote de praia, tá tendo vários esses aqui na Estrada do Coco. Vendendo, eu posso pagar uma parcelinha pequena de poupança do lote e lá na frente eu posso pegar esse lote e comprar com um consórcio? Sim, pode. Você, assim, nessa situação específica desse caso que eu contei, tipo, o consórcio só compra o imóvel quando ele está pronto depois do habite-se. Sim. Né? Então ele esperou a construção para ter o habite-se. Tá? Um terreno, um lote não tem habite-se, então você pode comprar dessa forma também. Mas tem um outro... É como se fosse um habite-se. Tem, por exemplo, um condomínio de lotes. Né? Ou ele não tem habite-se, se for um condomínio de lotes, ele precisa. Se for só o lote, no loteamento aberto, que a gente chama, ele vai ter uma escritura normal. Isso. Né? Então, assim, singular. Entendi. Bacana, eu não sabia disso, não. Tem várias dúvidas aí que a gente está tirando, né? Outra dúvida. Vamos falar agora de um imóvel, vamos subir para 500, tá certo? Aí o cara tá na dúvida seguinte, bicho, faço uma de 500 ou faço 5 de 100? Boa. Excelente pergunta. Rapaz, eu gosto particularmente, deixa eu responder essa. Eu gosto particularmente de dividir as cartas em várias cartas. Primeiro porque a gente tem, vou falar um pouco especificamente do consórcio da Embracon aqui, tá? Nós temos 3 formatos de lance no consórcio da Embracon. Então você tem o famoso lance livre, que são um leilão, então são contemplados os ofertantes que deram maior valor, maior percentual. A gente tem um lance fixo de 50%, em que todos os ofertantes ofertam obrigatoriamente 50%, e a gente tem outro de apenas 25%. Tá? Então, na verdade, nessas 3 situações, quando você tem no lance livre, você também chega a algum ponto de prazo do grupo que você tem um lance máximo. Então, só para a conta ficar rápida aqui, imagine que você fez um consórcio de 100 meses e você já pagou 40 parcelas. Então, você já pagou 40% do seu saldo devedor.
Então, o lance máximo que você está naquele grupo, tá? Se ele já passou os 40%, é de 60%. Então, vamos supor que nós 4 aqui ofertamos os 60%. Então, todos nós estamos ofertando um mesmo percentual, que é a mesma coisa do lance fixo específico de 50% e a mesma coisa do lance fixo de 25%. Pela norma do Banco Central, quando você tem ofertantes na mesma porcentagem, o critério de desempate é um número da cota mais próximo do número sorteado. E esse número sorteado, também por uma regra do Banco Central e para haver transparência em todos os consórcios, é pela Loteria Federal. Então, já deixando aí no podcast uma estratégia que eu só conto para os meus clientes. Você vai contar para um bocado de cliente agora. Tomara. Todo mundo aí que estiver assistindo, ó, faz o consórcio comigo. O pessoal vai deixar meu telefone, viu? Então, e aí o que acontece? Quando você faz várias cartas, tá? Você tem mais possibilidades de ter o valor de ter o número de cota mais próximo da cota sorteada, e você tem a possibilidade de escolher. Então, se eu tiver uma carta lá dessas 5, o sorteio da Loteria Federal de ontem foi 712. Então, se eu tenho uma das minhas cartas que tem um número tipo 715 ou 709, está muito próximo do número sorteado. Então, eu indico para o meu cliente que ele escolha. E outra situação muito interessante, o sorteio da Loteria Federal é antes da Assembleia. Então, você consegue ofertar o lance sabendo o número sorteado. Então, você consegue ter a estratégia de ofertar o lance na que for melhor conveniente, for mais conveniente para você pela proximidade do número. Então, nessa situação, vamos dizer que foi 709, está muito próximo de 715. Ou 712, né, que foi o número sorteado. Então, eu vou ofertar uns 25%, porque eu vou precisar de menos dinheiro para poder contemplar. E aí, eu vou contemplando num planejamento, você vai contemplando ali de alguma forma uns meses. E aí, quando chegar 2, 3 faltando, beleza, eu vou contemplar logo nos 50%. E se é uma carta de 100 mil, são 5 cartas de 100, o valor que eu preciso usar para contemplar no lance livre é menor do que eu estava esperando usar para contemplar uma carta só de 500 mil. Só que aí fica uma dúvida para mim. O cara tá pegando essa carta para comprar um bem específico. Uhum. E aí vamos supor que ele dividiu em 5 de 100 lá. Aí ele conseguiu uma. Aí como é que ele faz? Porque o bem tá lá por 500 conto. Ele só conseguiu a carta de 100. E aí, ele faz o quê? As outras estão lá ainda em andamento. Ele pega esse 100 e já dá como entrada. Que aí eu realmente tem não sei mesmo. Tem duas possibilidades. Excelente pergunta. Que o cara vai perguntar, meus 400 mil, tu vai fazer o quê? A primeira possibilidade ele vai ter que esperar contemplar as outras. Sim. Só que é justamente... Então ele pode esperar antes de mexer, larga lá o negócio, contempla uma. Exatamente. É interessante porque essa primeira contemplada vai estar rendendo pelos fundos DI. Então entendi. Já está rendendo ali. Então, me corrija se eu estiver errado alguma coisa aqui, viu, meu gerente. Mas, ou ele espera contemplar as 5, e você não precisa usar a carta quando ela contemplou. Você pode deixar ela rendendo o quanto você quiser, até o final do grupo, se você quiser. Tem algumas administradoras. Tem administradora que pede o prazo de 180 dias para liberação. Se você não utilizar, ela descontempla. Ixi. Porque no nosso caso pode. Legal. Tá certo. Então, eu vou no nosso caso, porque o nosso caso é o melhor consórcio. É melhor, isso concordo plenamente. Então, isso aí vai ter que esperar, e aí as cartas que estão contempladas vão ficar rendendo, isso é interessante. Ou existe um negócio muito legal, que eu tenho até indicado para alguns clientes, que é, dependendo da negociação que você tenha com o dono do imóvel que você está comprando, você pode, a partir do primeiro que a primeira carta contemplou, você pode vincular no contrato de compra e venda todas as cartas que você ainda tem para contemplar. Então, o que acontece? Eu contemplei a primeira, o vendedor já recebe dinheiro. Eu contemplei a segunda, ele recebe dinheiro. Eu contemplei a terceira, ele recebe dinheiro. E assim sucessivamente, até ele receber o valor total. Lucas, ele pode usar essa carta
como lance neutro? Então, não. A resposta é não, mas a gente tem algumas estratégias, porque, tipo, o que acontece? Vamos dizer assim, você tem um terreno e Léo faz um consórcio, entendeu? Então, Léo, assim, tem algumas regrinhas e tal, não dá pra explicar tudo aqui, mas, pô, você não pode chegar e comprar um imóvel de Léo, ou Léo comprar um imóvel de você? Sim. Então, vocês podem fazer essa jogada, entendeu? E você receber o valor da primeira quarta, guardar esse valor para justamente Léo poder usar nas outras. Entendi. Eu conversei com Tô enganado? Não tá não. Esse é o processo que a gente chama de alavancagem de patrimonial. Financeira. Alavancagem financeira. Levantamento patrimonial. Vamos falar mais disso agora, Elton. Vamos lá, porque isso é um tema muito interessante. Uma das coisas que a gente gosta de pregar aqui é essa possibilidade de você fazer um planejamento patrimonial dentro do mercado imobiliário, pensando na sua aposentadoria. Quando a gente fala mercado imobiliário, vem dentro aqui todos os instrumentos que o mercado tem acesso. Consórcio, financiamento, investidores, né, e de outras opções. Mas o consórcio eu comecei a ver que foi uma das coisas, eu até falei com a Milena, uma prima, eu falei, rapaz, que ela falou, pô, bicho, tô precisando botar essa grana para trabalhar, que ela tá com a grana parada, só que eu preciso conseguir reaplicar minha outra. Eu falei, rapaz, você bota isso para trabalhar e faz uma carta de consórcio na hora. Você já vai me passar o telefone dela que a gente já liga amanhã. Vamos conversar. Eu vou botar logo esse podcast para ela ouvir. E aí, cara, eu comecei a entender o seguinte, começar a montar a estratégia e realmente mostrar pra galera como é que eles podem dar essa alavancada. Queria que você falasse mais dessas possibilidades, né? De tipo, vamos pensar num cara aí que, eu quero fazer, vamos pensar o seguinte, um processo de... Esse cara quer dar o primeiro passo aqui de 500 mil, que eu acho que é um número redondo aí pra gente falar, né? Que estratégia, meu irmão, pra esse cara que tá com vontade, digamos que esse cara tem um caixa aqui guardado com ele, hein? A gente pode botar na mesa aqui pra ele começar a pensar nessa alavancagem. Mas esse é imóvel pronto ou imóvel na planta, mano, aí? Rapaz, eu acho que vamos trazer imóvel pronto. Tá. Acho que vai ser uma conta mais Pode rápida ser da gente fazer. casos. É porque assim, necessariamente vai precisar de um imóvel como garantia se você quiser comprar um imóvel na planta. Quero comprar um imóvel na planta e quero pagar diretamente à construtora logo aquele imóvel, eu posso ter um bem de garantia e apresentar esse bem, porque conosco se faz um instrumento particular de venda. Então a gente vai colocar esse meu primeiro imóvel como garantia de que você vai estar pagando e vai pagar para a construtora. Quando o imóvel lá ficar pronto, a gente aliena o imóvel e tira o seu da alienação. Isso eu não sabia. Substitui a alienação. Mas que tem um teto, né? Eu também não, mas eu tenho um teto. Por exemplo, meu imóvel tem que valer... Acho que tem um teto até 50%. Um milhão e meio que você está falando? Não, tem 500 mil. Não, 50% é o seguinte, 50% é levantamento patrimonial. Se eu estou comprando do meu irmão, esse imóvel, o meu saldo devedor não pode ser superior a 50% do valor do imóvel dele. E aí a gente vai para uma conta extensa. Mas a gente sempre diz, vai alienar por 50% da avaliação. Não, vamos botar lá, pessoal, para mim não me perder esse caso que a gente estava falando, que você estava falando. É o seguinte, então eu comprei um imóvel na planta, tá certo? Mas vou ter que pagar... Quero pagar direto para a construtora logo. Direto para a construtora sem receber aquele bem ainda. Isso. Não é isso? Consórcio, tradicionalmente não poderia, porque você precisa alienar um bem. Isso. Porém, eu posso colocar um bem meu como garantia de pagamento. Esse imóvel aqui é 500 mil e eu vou precisar desses 500 mil para poder pagar a construtora. Quanto é que tem que custar o meu imóvel aqui? O saldo devedor do grupo. Quanto é que eu devo no meu grupo? Aí eu devo 400 mil. Meu imóvel tem que valer 400 mil. Entendi. Porque, na verdade, é a avaliação líquida do meu imóvel. O que é a avaliação líquida? É 80% da avaliação nominal. Então, a avaliação líquida do meu bem, ele tem que cobrir o meu saldo devedor. Elton, o que você está me dizendo é que eu posso comprar um imóvel, posso pegar um crédito de 1 milhão e alienar um imóvel de 100 mil. Se o seu saldo devedor for abaixo de 100 mil, você pode. Entendi, está perfeitamente entendido. Então, assim, às vezes a gente chega aqui e fala assim, pode comprar um imóvel na planta com consórcio? Não, não pode. A gente fala assim, né? Não sabia. Pode.
Na verdade, pode se você tiver muito bem. Garantia, Exatamente, sim, você pode. Claro. Como a questão do... eu tenho várias cartas, eu vou... Essa questão de alienar... Deixei de vender, velho, apartamento. Eu tenho um amigo meu que me ligou, rapaz, tô com uma carta aqui de 850 mil, Ele ainda não comprou, não, fique tranquilo. Não, já comprou. Só sua outra agora. Ele acabou comprando porque eu disse a ele errado. Eu disse a ele aquilo que eu entendia e que estava errado, que você não pode comprar imóvel na planta com consórcio. E esse camarada tem patrimônio. Eu acho que a gente já merece até a credibilidade dele fazer um consórcio conosco. Com certeza, Eu estava estudando aí. Lucas já viu ali na proposta lá. É porque assim, o consórcio, nós trabalhamos apenas com isso. O consórcio é um produto incrível. Mas você chega num banco, o banco tem uma cesta de trocentadas de produto para vender. A culpa é do gerente dele não ser especialista naquilo ali? Não tem condição. Cara, se eu não é saber mais, mas se eu não for mais especialista em algo que eu trabalho só com isso, do que com um cara que tem que vender um monte de coisa, é melhor me aposentar. É verdade. Melhor ir para outro lugar. É verdade. Me tira outra dúvida aqui também, o seguinte, eu sei que existe uma análise de crédito em alguns produtos financeiros, tá certo? Inclusive na nossa compra também aqui, a gente faz uma análise de crédito. Num banco, quando você vai fazer um financiamento, você tem uma análise de crédito, você só disponibiliza ali mais ou menos 30%. Você tem que pagar uma parcela, mais ou menos 30% do valor do que você ganha. Como é no consórcio? Mesma coisa. Isso é a lei do endividamento patrimonial, lei do endividamento familiar. 30% da sua renda. Tá, então eu só posso fazer as minhas cartas, eu só posso fazer também com essa mesma premissa. 30% da sua renda. Entendi. A diferença, num consórcio, no financiamento, se você é casado, tua esposa vai entrar como junção de renda. Sim. Se o nome dela tá sujo, não vai. É verdade. O consórcio, se ela não entra no contrato, no financiamento obrigatoriamente ela tem que entrar, num consórcio, se ela não entrar no contrato, mesmo ela com o nome sujo, você pode comprar. Não tem problema. E a gente aceita... Mas ela complementa? Nesse momento? Então, se ela complementar, ela entra no contrato. Entra no contrato, né? Se ela não entrar... Entendi. Você pode comprovar renda através de extrato, através de contra-cheque, através de imposto de renda. Elton, prolabore? Não. Decore? Não. Foi tudo voltado para contador? Algo chamado de DSR. É uma declaração. DRE. DRE é declaração de resultado. Não, eu sei qual é a declaração, não lembro também o nome. Uma outra coisinha que agora me fugiu o nome, que é o SF, Espelho de Controle Fiscal. SF. É a única coisa que aceita como comprovante, é o seu espelho de controle fiscal. Decore, prolabore, não vai aceitar. Né? Não. Pessoal, não existe menino. A gente trabalha no mercado há muito tempo e a gente sabe que pode ser modificado aquilo ali para uma determinada coisa. Então, tudo que pode é o SF, que aquilo ali o contador assina. Então, ali é aceitado. Mas, cara, a Embracon aceita o extrato, você é motorista de Uber. O extrato do Uber aceita como comprovante de renda. Legal isso. Viu? Contrato de aluguel. Tenho casa de aluguel, não tenho renda, minha renda vem de aluguel. Contrato de aluguel é comprovante de renda. Então, há formas pra caramba da gente aprovar o crédito. Para vocês terem uma ideia, 75% dos clientes da Embracon são aprovados no automático. Falo pós-contemplação, né? Então, 75%. Tem casos que vai pedir só a documentação, vai aprovar. Tem casos que inevitavelmente vai pedir devedor. Apresenta um devedor solidário. Rapaz, a gente está falando aqui de vários gatilhos, viu, Cicão? Que eu tava pensando aqui de diversas formas para poder alavancar Tem um negócio que a gente estava falando muito interessante sobre a alavancagem também. Não só da compra, mas a gente falou sobre a compra. Porque quando você está no imóvel, por exemplo, de lançamento e você puder comprar, geralmente a gente faz com a poupança entre 25% a 30%, né? Então, falando de uma parcela dessa de 25%, 30%, você vai pagar 150 mil durante 24 meses aí de poupança, né? 36 meses de poupança. Vai dar uma poupançazinha pequenininha, né? E se você fizer um consórcio, acho que cabe no bolso, né? Você pagar essa poupançazinha pequenininha e ainda você continuar pagando consórcio para lá na frente você quitar. Quando o seu imóvel estiver pronto, você paga. E a gente viu na proposta que teve aqui que você alugaria, né, o imóvel, mesmo pelaquela taxa mais baixa que é de long stay, 0,5 mais ou menos, e você pagaria ainda o financiamento, você pagaria a prestação, a parcela do consórcio, ainda sobraria um dinheiro para poder você ficar. Então, aí você começa, na realidade, a fazer essa geração de patrimônio dessa forma, né? Comprou ali, agora quando minha prestação começa a ser paga
tá certo? Através disso aqui, eu consigo falar com o consórcio que aumentar minha renda. Eu falo, olha, eu peguei aqui, tá rachada a minha renda, mas eu posso complementar com esse aluguel. Eu falo, eu estou recebendo uma renda a mais, então eu ganho um crédito um pouquinho a mais, né? Porque você pode comprar através de extrato bancário. Você consegue comprar outro, inclusive, outro bem com relação a isso aí. Porque a ideia é essa, você comprar um, deixar alugando, aí daqui a pouco você compra outro, deixa alugando, daqui a pouco compra outro, deixa alugando, compra outro, deixa alugando, formação de patrimônio. Daqui a 10 anos você tem ali 3 imóveis, um deles já quitado, que está encerrando. Eu tenho um amigo, cara, que fazia isso, o Igor, ele fazia isso. É muito tempo atrás, ele tinha um bom contra-cheque, né? Ele utilizava isso, mas ele nunca comprava imóvel à vista, nunca. Sempre com consórcio, velho, ele. Não faz sentido comprar um imóvel à vista. Exato. Vamos pensar junto aqui num cálculo de padaria pra gente calcular. Um consórcio de 100 mil hoje, ele custa a partir de R$688, imobiliariamente falando. Vamos pensar que eu tenho 100 mil para comprar à vista. Digo um rendimento mais ou menos hoje, não me deu um bom número. É esse aí, pô, de rendimento botar 12% ao ano, 1.200 conto, Não, 100 mil. 100 mil. Então, R$1.000 por mês. R$1.000 beleza? por mês. Eu ganho R$1.000 por mês, eu pago a minha parcela de meus 688, me sobram R$312 todo santo mês. E eu ainda tenho meu consórcio. Elton, peraí, aí é muito bonitinho. Mas eu não vou poder usar, porque meus 100 mil vão estar investidos e os 100 mil do consórcio ainda não contemplaram. Faz sentido? Vamos dar um lance de... Vamos tirar 50 mil, é um bom lance? É 50%, né? 50% é um bom lance, né? Vamos supor que esse consórcio ele contemplou e eu abati tudo na minha parcela. Bati 50% da minha parcela. 300 e pouco mil. R$344. Só que aí eu tirei 50 mil do meu investimento. Eu também diminuí minha rentabilidade. Ficou agora só 500. Vocês concordam? Sim. Pronto. Meus R$500 vão pagar meus 344. Exatamente. E ainda vamos sobrar 156 por mês, né? Isso. E eu agora vou ter meus 100 mil do consórcio. Eu tenho 100 mil do consórcio, 50 mil investido, meus 50 mil paga a minha parcela, ainda me sobram R$156 pra gente pagar um almoço. E se o consórcio tiver alugado, o imóvel tiver para alugar. Se o imóvel ficou para alugar, você ainda vai ficar com uns 500 pontos. Vai ficar com uns 500. Dá mais para almoço. Dá para chamar a gente para almoçar junto. Dá. Não precisa nem do Alela, meu. Exatamente. Então, cara, quem faz conta, quem pensa faz consórcio. E a possibilidade, essa casa que o Lucas estava falando de fazer várias cartas, é uma estratégia do cara que me treinou, Pablo Pitão, maior vendedor que eu já vi na minha vida, para a construtora. Que ele diz assim, pô, quanto é o teu valor final de obra? 10 milhões de reais? 10 milhões. Tu precisa de 10 milhões para construir? Não. Precisa de um valor. Pronto. O que é que ele fazia? Ele fazia uma carta, que no tempo era 50 mil. A menor carta no menor prazo. E as outras num prazo mediano. Fazia 50 mil no prazo curtinho, contemplava só com o lance da carta. Alienava todas as outras cartas que ainda não haviam sido contempladas no mesmo projeto. Mediante contemplação, esse valor já ia caindo na conta. Então, quando se tem muitas cotas fracionadas, o interessante é que seja normalmente para a construtora ou para alguém que vai construir. Porque ele não precisa daquele valor de uma vez. Ele precisa daquilo paulatinamente. Boa ideia. Puta de uma estratégia, cara. Você falou até que você tinha um caso de sucesso nessa linha, não foi? Tem um cliente, um irmão lá de Alagoas, Richard. Esse cara tem uma história que é um pouco complicada, porque ele foi enganado por um vendedor de consórcio e, infelizmente, de onde eu trabalho. Hoje, obviamente, essa pessoa não está mais, mas ele pagou no tempo, você recebia o contrato e recebia a importância, ele deu dinheiro e esse cara sumiu. Não conheço, nunca vi. Mas quando eu fui atender o Richard, ele já havia vazado. O cara fica cético na mesma hora, né, bicho? Cara, a gente conversou, ele disse, bicho, mas isso não dá, não vai funcionar para o meu produto, o que eu quero. Vamos fazer um teste? Eu vou querer para trator. Você paga trator? Cara, trator só com bem de garantia. Mas no caso daquele ali, esse bicho, a gente vai pagar e eu lhe dou minha palavra que a gente vai fazer isso aí. E a gente negociamos, ele comprou 200 mil para comprar um trator. E negociamos, entrei em contato, expliquei o motivo, liberamos. Só de trator ele comprou 8 conosco. E depois fez uma operação e disse, bicho, de fato o negócio está indo bom. Vamos agora para o que interessa. Eu já tinha vendido 1.600.000. Para o que interessa, ele é. Pro que interessa. Aí sim. Preciso de um crédito de 5 milhões de reais. Para uma obra de casa, minha vida, que eu vou fazer. A gente vai alienar assim a caixa. Eu tenho esse crédito com o operador, porém lá é por medição. Eu tenho que colocar do bolso para pegar. E aí a gente diz, não, aqui você pega para provar que fez, que é o consórcio. Então fizemos várias cartas com ele. Não fizemos 5, fizemos um valor um pouquinho maior
para que ele utilizasse o lance, era uma estratégia utilizada lá. Como o Lucas falou aqui, em alguns grupos existe a possibilidade de você ofertar o lance só da carta e você vai concorrer somente com pessoas que ofertaram aquele mesmo valor. É uma jogada sensacional. Só que aí o prazo precisa ser reduzido. Tem uma série de estratégias, fatores. né? E fizemos um crédito um pouquinho maior, fizemos um crédito de 7 milhões e um pouquinho. Tiramos esse lance da própria carta e todas as cartas deles contempladas foram para construção lá. Obviamente, cronograma de obra, como é construção, mas alienamos o terreno, alienamos a matrícula mãe e aí fomos liberando. Quando as casas ficaram prontas, mediante as casas indo ficando prontas, essa matrícula mãe foi destituída e virou uma matrícula singular para cada imóvel. E olha que negócio espetacular para finalizar. Vocês acham que o negócio é bom até aqui? Sim. Deixa eu finalizar. Ele devia, quando terminou, mediante a quitação, 2 milhões e pouco ainda, quando terminou de construir. Ele pode escolher, eu vou distribuir esses 2 milhões de débito em todas as casas ou vou colocar umas casas específicas com esse valor e deixar as outras livres de ônus. Olha que possibilidade incrível para quem tem construtora de fazer. Eu devo 2 milhões de reais, sei lá, minha casa vale 200 mil. Eu tenho 100 casas aqui. Em vez de eu colocar 20 mil em cada casa, eu coloco 10 casas de 200 e deixo as minhas outras 90 casas livres. Desde que a casa, o valor de avaliação líquida dela, cubra o saldo devedor do grupo. É espetacular. Com certeza, Interessante. verdade. Puta de um produto. Vamos conversar. Tenho certeza disso. Vamos conversar. Rapaz, quando eu soube de consórcio, teve um cara que veio aqui me falar de uma operação dessa que ela estava falando com construtora, mas numa escala assim, 50 milhões de carta. Gente grande, né? E aí, no caso de 100 milhões, eu nem consegui dormir pensando em comissão. Nem eu consegui dormir só de ouvir, quanto mais você. Mil Jesus. E aí eu me abriu essa possibilidade, né? Que a gente agora está estruturando um empreendimento. E pensando em algumas formas, né? A gente está fazendo um relacionamento com a Caixa, porque é um produto que a gente precisa ter. A gente vai estruturar, a gente vai dormir pensando ao contrário. Um dia que eu vou arrumar o dinheiro, rapaz. Imagina, Que porta eu vou bater? Mas eu falei com o Léo, pô. e a ideia, aí já vem um outro desafio que a gente vai conversar, é o seguinte: eu quero agora começar a testar e em tempo real mostrar o negócio pra galera. Boa. Então, vamos depois conversar pra gente contratar uma carta pela empresa e vai gravar tudo. As contas que a gente vai fazer, a decisão que a gente vai tomar. Esse é um desafio. Cara, Bicho, que se tu tropeçar, meu irmão, nunca mais tu entra. Vamos arrumar um jeito de contemplar essa carta mais rápido. Vamos fazer. Vou fazer para testar isso, contemplar essa carta mais rápido e vamos operar, porque aí a gente sabe fazer o negócio. Como foi Aí que só que a gente vai começar por uma casa menor, entendeu? De tipo assim, um lote e uma casa menor, porque hoje na operação que a gente tá, por exemplo, que é uma outra ideia, entender a possibilidade. A gente está numa operação que eu vou precisar de 30 milhões e não sei se eu consigo rodar tudo isso de consórcio, porque o terreno tem um valor aí de 12. Entendi. Entendeu? E se eu alienar 100% do terreno, complica a minha operação também. Consigo pegar a medição, né? Mas eu estou vendo algumas possibilidades e essa me interessa bastante. Por exemplo, a gente está agora finalizando o empreendimento. Esse empreendimento vai ficar com estoque lá de umas 20 unidades. Né? É outras coisas que eu quero ver também. Então, para fazer aquela alavancagem patrimonial dentro da casa. Entendi. Mas esse nós vamos conversar. Já está aí lançado, né, o comprometimento nosso. Nós Tá vamos lançado realmente o fazer desafio. isso. Se fizermos uma carta para você utilizar uma dessas 20 que você tem em estoque, levantando esse capital, tá fechado o negócio que a gente faz as outras 19? Oxe, na hora, meu irmão. Faz sim, com Fechado. certeza. Maravilha. E vamos fazer. botar o que a gente mais sabe fazer é botar dinheiro para girar no mercado imobiliário. Vocês sabem fazer o dinheiro no mercado imobiliário, a gente sabe fazer isso no consórcio. Pronto, Já vamos. pensou essa simbiose? Já pensou? Vamos botar. Vamos fazer o negócio acontecer, viu? É isso aí. Eu não Ô, vou dormir meu de irmão. novo pensando na comissão. Rapaz, isso eu não aí, vou eu dormir tô- pensando na comissão, não. Acho que eu vou sonhar com o que eu vou comprar. Exatamente. É isso aí. Provavelmente vou fazer um consórcio para comprar uma das casas. E não é o nosso nicho casa. Mas a gente vinha conversando o seguinte, não é o nicho da empresa. Mas a gente falou, rapaz, vamos botar a pessoa física num bracinho assim de uma casa, 2 casas, entendeu? E a gente ia escalando porque a margem individual da casa é melhor do que a margem do nosso produto. Só que a minha lógica como empreendedor não é a margem do produto, né? É a margem que eu tenho versus o quanto eu botei. E minha realidade é um pouco diferente. A gente trabalha com o dinheiro dos outros. Eu não uso meu dinheiro para fazer negócio. É uma premissa nossa. A gente não bota nosso, né? Porque a gente gosta de trabalhar com recurso
do mercado. E Bota tem os também, investidores. né? Bota também. Né? Que você mesmo tá todo alavancado no produto nosso aí. Bota também. É Como verdade, investidor, é né? verdade. É porque eu ainda tenho pouco dinheiro. Eu Ah. nem tô considerando. Cara moderno. Mas é verdade. Acho que é diferente o dinheiro da empresa e o seu dinheiro próprio, né? É, o meu São tá duas coisas pronto. diferentes. A Eu gente vai tô fazer- vendo que papo a gente vai ter ainda, Nossa. tá certo? Então vai rolar um outro convite e espero que no próximo a gente já esteja engatado na mesa aqui discutindo proposta e fazer isso acontecer, porque Mostrando como fizemos, discutindo a proposta dos outros 19. exatamente. 19 imóveis, velho. É? Ah, eu digo, depende de Pô, vocês. é, exato. Outro Ah, o 19 o pessoal- quê? Eu sou menino criado com vó, viu? Ah, olha. Não me prometa algo não que eu fique, cadê? 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 Exatamente. Não, mas é uma ideia realmente, não falaria não, até porque o meu comprometimento maior é que essa galera que tá ouvindo a gente, eu quero, na realidade, tirar a cortina e falar, bicho, é a gente aqui fazendo conta, eu vou contratar, então não vou contratar nada que eu não entenda e nada que eu realmente não acredite. Então eu quero mostrar, porra, como é, vamos fazer 5 de 100, tô pensando em algo de 500 pra gente viabilizar. Então já quero partir pro outro que a gente já venha pra poder discutir isso. Vamos fazer O conta. negócio fechado. Vamos fazer conta. Viu? Um excelente título, inclusive. Vamos Vamos fazer fazer conta. Fazer Gostei, é conta. verdade. Gostei. Anota aí, Renanzinho. Fazer conta. Dá pra provar Boa. por A mais B, né? É isso aí, Do que cara. É fazendo, isso do aí. gente Que a ideia é essa. Eu acho que para cada cenário, vamos lá e testar, né? Tem outras ideias nossas também, como a gente quer acompanhar, por exemplo, acompanhar o processo de alguém fazendo uma incorporação. A gente não só fala para um investidor que está comprando, mas a gente traz um panorama de investimento maior. Então tem aquele cara que tem um apetite de risco maior, o cara vai falar o seguinte, eu vou empreender. Eu vou fazer minha casa para vender. Mas tem aquele que não aguenta fazer a casa para vender porque ele não quer lidar com o meio mundo de profissional. O cara quer o quê? Ah, eu quero botar num fundo imobiliário. Então vamos falar de fundo imobiliário para esse cara. Pô, bicho, eu não gosto de fundo imobiliário, mas quero comprar meu apartamento. Então vamos falar de apartamento para os caras. Então tem um universo grande. Aí tem cara de investimento em SPE, CP, e aí a gente vai falando patrimonial. Então tem uns temas bem interessantes. Fora os outros temas que a gente aborda para dar suporte a essa galera. Então, mas sempre com o viés do investimento, do olhar para o mercado imobiliário como uma grande oportunidade de investimento. Que muitas pessoas acham que é o único investimento que tem no mercado imobiliário é comprar e vender imóveis. Não, Ou tem alugar. muita coisa. E tem muita gente que quando fala em alugar, dá um trabalho, e não é. Hoje tem soluções completas que dá assistência a tudo. Eu tomei uma aula hoje. Ah, que bom. Por hoje, eu tô, meu irmão, satisfeito com o conteúdo que a gente gerou. Então, assim, foi um conteúdo muito interessante pra gente. Então, assim, isso é interessante para nós. Eu acredito que algo vai chegar de bom pra galera que tá nos escutando. E eu sou da seguinte opinião: basta uma faísca acontecer do lado de lá para o cara destravar uma chave e isso mudar a vida dele, sabe? Por mais que ele assista o podcast todo, às vezes ele tira uma fala tua, bicho, da tua história, que às vezes não tem nem a ver com o consórcio, que o cara fala, rapaz, Mas é linka, né, isso velho? que eu tava pensando. Linka. Vocês falaram, né? Não, a nossa história também foi difícil. Linka. Linka. Tem coisa que vai linkar uma coisa Tu com fala, e teve hoje na mesa, falamos de consórcio, falamos de investimento, falamos de liderança, né? Falamos de história de vida, que isso é muito interessante para poder animar. Então, meu irmão, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui com a gente, a você, a Lucas, né? Lucas já é amigo já de tempo, e que nossa relação comece, né? Que a gente possa estar junto em outros momentos, tá certo? Mas de gratidão aí também agradeço o conteúdo que a gente está levando pra galera que nos assiste. Isso aqui, bicho, é por amor, não tem... O projeto nasceu na vontade de compartilhar, na vontade de trazer para olhar para o mercado imobiliário que não existia. A gente procurava investimento no mercado imobiliário. Não havia nada sólido educando as pessoas a enxergar o mercado imobiliário como investimento. E aí eu lembrava que na nossa época, né, estamos aqui numa época parecida, a avó da gente falava, menina, bom investimento em imóvel. O avô falava, rapaz, investe em imóvel que não tem erro. Hoje isso está se perdendo, bicho. A gente quer resgatar essa história, sabe? De que o imóvel continua sendo um excelente investimento. Mas desde sempre imóvel foi um excelente investimento. Desde que o mundo é mundo. Todas as grandes fortunas hoje, todo mundo pensa, o homem mais rico do mundo é Elon Musk, o Bernard Arnault lá da LVMH. Cara, as maiores riquezas do mundo são imóveis. Uma das famílias mais ricas do mundo é a família que é dona de toda a Arábia Saudita. Os caras são donos de toda a Arábia Saudita. É imóvel. Catar. A realeza inglesa. Os caras ganham dinheiro com aluguel de imóveis. Eles são donos de imóveis.
Entendeu? Então, as grandes fortunas do mundo, os verdadeiros trilionários, são através de imóvel, não são através até de empresas também, mas através de imóveis. Muito bem. Tivemos tempo aí de gente pregando que imóvel não era um bom investimento, tendo imóvel. Então isso não cola, né? É isso, né? Isso é Eu meio... tô achar um desse pra gente trazer pra mesa aqui, pra gente dar uma sabatinada. É bom conversar com isso aí, por favor, quando vocês encontrarem alguém que seja avesso a consórcio. É um bom que não gosta de imóvel e não gosta de consórcio. Vamos botar na É mesa isso que eu aqui, gosto de hein? conversar. Isso. Naturalmente, dificilmente a gente vai vender, porque quando alguém não vou lhe provar, ela se coloca na defesa de dizer, não, você naturalmente não se vende. Mas eu tenho certeza que quem está escutando, livre do preceito de não vou deixar ser convencido, vai entender os lados bons e os lados ruins, o pró e o vai fazer um valor, né? Vai fazer um juízo. É isso aí, cara. Então, de coração, meu irmão, agradeço por nós e pela galera que tá ouvindo. Né? Então, para você, espero realmente que esse conteúdo gere um valor, né? Que te traga algo diferencial na sua vida. E que se você gostou, dá um joinha aí, compartilha também o conteúdo pra gente saber que isso está chegando para mais pessoas, está fazendo a diferença o maior número de pessoas possível. E se não gostou, bicho, deixa um comentário, porque a gente quer aqui aperfeiçoar o que a gente faz para te entregar cada vez melhor. E o nosso convidado, meu irmão, muito obrigado de coração. E fiquem todos com Deus. É isso aí. E até a próxima. Até a próxima. Demais. Tchau, tchau.